Olá, colega engenheiro projetista, bem-vindo à terceira aula da semana do Projetista de Sucesso. Eu me chamo Flávia Prado, eu sou engenheira civil, tenho um gabinete de projeto em Oeiras e nessas três aulas o meu grande objetivo era mostrar para você como você pode fazer projetos maiores, conquistar os clientes certos e, claro, né, ter um gabinete de projeto lucrativo aqui em Portugal. Nessa aula vamos falar sobre como orçamentar o projeto de forma profissional e, claro, né, garantir que o cliente pague o valor justo do teu trabalho. Então, na primeira aula, eu falei sobre os principais erros que estão aí te travando, né? De você ter uma evolução profissional interessante e de conseguir aí o tão esperado sucesso dentro dessa área. Eu falei também sobre o perigo de você estar sempre cobrando muito barato, né, para você ter mais clientes. E aí o que que acontece? Você acaba por conquistar e atrair esse tipo de cliente. Na minha visão, é o cliente errado, sinceramente. Em vez de você estar aí mirando, de repente, no cliente certo, naquele que de fato valoriza o nosso trabalho, daquele que entende o que que o projeto pode trazer para ele, né? Quais são as vantagens de ter um projeto bem feito. Eu também falei sobre a falta de clareza que você tem do tempo efetivamente que você vai gastar para fazer aquele tipo de projeto, né? E como é que você pode fazer para resolver isso? E por fim, eu também mostrei o impacto negativo, né, de só receber trabalhos pequenos, de não querer evoluir aqui na cadeia dos projetos, porque, gente, você só vai crescer se de fato você sair dessa bolha dos projetos pequeninos e quiser de fato avançar para um projeto mais complexo, né, que tenha mais conhecimento técnico e por aí vai. Na segunda aula, eu te mostrei o caminho para fazer projetos maiores e faturar mais, porque não tem outro caminho. Você ou faz melhores projetos e fatura mais, ou você continua a fazer os trabalhos pequeninos e fica aí parado no tempo. Eu falei também sobre como é que os projetistas crescem, né? Por que que a gente tem o gabinete com projetistas que realmente evoluem na profissão e que crescem? Por que que a gente tem projetistas que não crescem? E de fato, a verdade aqui, a diferença entre eles é fazer projetos de execução, fazer projetos melhores, né? Definir com o cliente qual é a importância desse tipo de trabalho, que é para isso que serve, gente. No fim das contas, a gente, se fizer um projeto detalhado para a obra, ele tem um valor diferente de um projeto somente de licenciamento. A Semana do Projetista de Sucesso tem sido incrível. Eu tenho recebido um monte de mensagens, gente, dezenas delas. Eu tenho recebido no Instagram, eu tenho recebido aqui nas aulas anteriores. Eu tenho recebido um feedback assim extraordinário, porque como vocês sabem, a gente não tem esse conteúdo em lado nenhum. Ele é totalmente exclusivo para a nossa área aqui de trabalho, da área de projeto. E eu sinto realmente meu coração quentinho com tantas mensagens. É sinal de que estão gostando do conteúdo, da mensagem e dos valores que eu tento transmitir. E para quem ainda não viu as aulas anteriores, é muito importante que você siga a sequência para você ter o raciocínio lógico de tudo aquilo que eu estou tentando transmitir aqui para você, tá bem? Então clica aqui embaixo e vai para a aula 1 e depois escreve lá nos comentários o que que você achou. Então, na aula de hoje, eu vou te mostrar como é que você deve orçamentar um projeto de especialidade aqui em Portugal. E eu vou te mostrar um método que eu desenvolvi junto da minha equipe, de forma que a gente possa orçamentar o valor justo do trabalho, sem erros, com alguma rapidez, gente, porque no fim das contas, né, a gente vai recebendo os orçamentos e também demanda do nosso tempo orçamentar. Então, de uma maneira que fosse mais simples possível, de maneira a gente aligerar aqui a orçamentação e que seja justo para o cliente e para nós aqui na hora de executar os trabalhos. Que a verdade é que se você souber orçamentar o trabalho, né, é claro que nas aulas anteriores eu já falei algumas partes, né, você tem que comunicar também aquilo que você vai fazer, como é lógico, mas a parte do orçamento, ela é extremamente importante. E eu vejo muita gente preocupada, né, com o vizinho do lado, quanto é que ele cobra, quanto é que você deve cobrar. Não vá por aí. Você tem que entender aquilo que você faz de fato, você tem que entender a complexidade do projeto, mas eu vou te explicar melhor aqui qual foi o método que eu desenvolvi para a gente aligerar essa parte do orçamento e não perder os clientes. Então, antes disso, eu quero voltar à origem disso tudo, né? Há uns anos atrás, aqui em Portugal, o valor do orçamento, né, os nossos honorários, tinham uma porcentagem do valor da obra. Então, vou dar aqui um exemplo. Imagina que a gente esteja falando de uma moradia unifamiliar de 500 metros quadrados. E imagina que para construir essa moradia, a gente está falando aqui de 500 mil euros, tá bem? Estou arredondando. Então, significava que todos os projetos em conjunto, 3%, rondava aí os 15 mil euros, certo? O que que acontece é que, com o passar do tempo, caiu-se por terra
essa opção de fazer a porcentagem, né. Aliás, os arquitetos ainda utilizam alguns deles, né, depois claro que há um desconto enorme, mas aqui na parte da engenharia deixou de existir essa tabela de honorários, e aí ficou o livre mercado, que eu também acho que é assim que deve funcionar no fim das contas. Mas trouxe muita desvalorização, né. Hoje em dia, se eu falar de uma moradia de 500 metros quadrados, eu tenho certeza absoluta que se eu for ao mercado eu vou encontrar uma equipe que faça por 1%. Então eu estou falando de quê? De 5.000 euros, gente. Arquitetura e engenharia, sim. Eu tenho visto no mercado algumas equipes que praticam esses valores. O que que eles entregam? Eu não sei. Mas de verdade eu não acho nem que seja sustentável, um negócio sustentável para eles. É claro que normalmente são equipes que chegam no final do mês, estão sempre atreladas ao tempo, porque o tempo é o mesmo, o tempo que eu gasto para fazer o projeto é o mesmo que eles gastam, supostamente, né? Mas aquilo que eu entrego é diferente daquilo que eles entregam. Então, fica um negócio totalmente insustentável. Aliás, até posso falar para vocês que há uns tempos atrás, eu até partilhei nas minhas redes sociais, um colega especialista, né, acredito eu que seja, em que ele dizia que fazia uma moradia unifamiliar 300 metros quadrados, todas as especialidades, 1.500 euros mais IVA, do qual eu me senti extremamente ofendida, porque, gente, 1.500 euros para fazer tudo. Agora pensa comigo, né? Você sabe o nível de responsabilidade que é entregar um termo de responsabilidade de um projeto de estabilidade? Fazer ali algum erro no cálculo estrutural e entregar dessa forma? Cobrar esse valor que não paga nem a responsabilidade que você tem desde o início? Imagina que você erra um detalhe, gente. Projeto de gás, por exemplo, que tem imensa responsabilidade associada. Imagina que você se engane na hora de fazer aí uma ficha eletrotécnica e que você coloca uma potência que não é suficiente. Entende toda a responsabilidade que está atrelada a fazer um projeto para licenciamento camarário? 1.500 euros para todas essas especialidades. Você acha que vale a pena? E você lembra quando eu te falei que quando você fica cobrando muito baixo, valores muito baixos, você fica atrelado a essa ideia de que você é o projetista baratinho? Você fica com essa conotação no mercado e depois fica muito difícil de sair dessa linha de pensamento para os teus próprios clientes. Já falei sobre isso, gente. A recomendação aqui em Portugal ela é super forte. Só que, enquanto eu tenho os meus clientes dizendo, não, não, vai ali com a Flávia que ela resolve, ela faz um projeto para obra impecável, né? E ninguém falou do preço aqui, você vai ter aquele cliente que vai falar, não, faz com o fulano que é baratinho. Vai lá porque ele cobra baratinho para fazer isso aí. Mas eu sei que você estando aqui na semana do projetista de sucesso, eu espero que não seja isso que você queira, né? Aliás, eu acredito de verdade que você queira, de fato, realmente encontrar aquele cliente certo, né? Cobrar o valor justo do trabalho, melhorar os teus procedimentos, melhorar a tua entrega do projeto e entregar um projeto mais detalhado, sempre voltado para a construção. E é por isso que você tem que entender como é que vai orçamentar esse trabalho, de maneira a você ter de verdade, gente, aquele cliente que vai pagar o valor justo do trabalho que você vai entregar. Eu desenvolvi essa metodologia para moradias novas porque eu achei que era mais simples para a gente também orçamentar, né? Principalmente esse tipo de projeto, porque se a gente for para um projeto de reabilitação com muitas alterações, meu conselho para você é que você tem que sentar e estudar, porque os projetos que esse projeto de reabilitação leva muitas vezes não são os mesmos de uma moradia unifamiliar, que, gente, é chapa 3, né? A gente sabe qual é a câmara, a gente sabe quais são as especialidades e você consegue dar um orçamento mais rápido. Porém, tenho que te dizer que eu peço sempre arquitetura para analisar de qualquer das formas, tá bem? Mas eu vou explicar tudo para você, como é que eu faço aqui a questão das moradias unifamiliares, que eu acho que é um caso mais simples para te explicar, e você pode depois desenvolver isso para as outras especialidades de outros projetos mais complexos. Voltando aqui à moradia unifamiliar, e aqui eu vou explicar um pouquinho mais, além disso, misturando um pouco aqui os procedimentos, né? Porque eu não consigo falar da orçamentação sem falar do procedimento urbanístico. O que que eu tenho feito, gente, dentro do gabinete? Eu tenho pedido sempre para o arquiteto, sempre que posso, sempre que exista o projeto de arquitetura. É muito difícil para mim orçamentar um projeto de uma moradia unifamiliar quando o arquiteto me traz um metro quadrado. Ai, Flávia, a área de construção é X. Gente, desconfie. E não me leva a mal se você for arquiteto e estiver aqui na Semana do Projetista, tá bem? Desconfie. Por quê? O que que nos aconteceu há uns anos atrás e que eu percebi? Eu recebi e-mail dos arquitetos em que eles diziam 1 metro quadrado da construção, mas depois não me diziam a área, por exemplo, da cave. Não me diziam que ia existir uma piscina.
não me dizia, por exemplo, quais são as varandas todas que eu ia ter naquela construção. Então, eu mudei a minha abordagem para os arquitetos. Quando eu não tenho acesso ao projeto, eu peço sim a área de construção, incluindo tudo. Eu pergunto sempre: mas essa área que você está me dando inclui varandas, inclui cave, inclui piscina? Eu preciso entender. Vocês percebem que se eu tiver 2 pisos de arquitetura, né, com 100 metros quadrados, gente, se eu tiver mais uma cave de 100, a construção para mim ela não tem 200, ela tem 300 metros quadrados. Só esse piso a mais aqui, a nível de especialidade, percebem o tempo? Percebem a questão do orçamento? É muito importante vocês entenderem exatamente o que é pretendido aqui. Para além disso, eu ainda pergunto: quantos quartos vamos ter? Quantas casas de banho? Vai ter alguma característica específica que não seja comum de uma moradia unifamiliar? Às vezes eu tenho recebido alguns projetos com fire pit, né? Normalmente o fire pit, ele é alimentado a gás. Então, uma pergunta que eu tenho que fazer também: vai existir projeto de gás? Porque isso faz diferença na hora de eu dar o orçamento. Vai fazer diferença na hora de você dar o orçamento também. E por que que eu coloquei aqui a questão das varandas, por exemplo? Gente, porque as varandas eu também tenho calculado o nível de estrutura, não é? As varandas normalmente elas mexem aqui com a complexidade da construção. Por quê? Porque eu tenho recebido arquiteturas com varandas de 1,5 m, ok? Mas eu tenho recebido, gente, arquiteturas com palas, varandas de 4 metros. E do ponto de vista da complexidade do estudo das soluções, é completamente diferente. O tempo que a gente gasta para fazer esse trabalho é muito diferente de um trabalho mais comum, de uma moradia mais simples, digamos assim. Isso tudo eu estou falando quando vocês não têm acesso ao projeto de arquitetura, ok? Que são muitos os casos. Às vezes eu tenho um arquiteto que já trabalha conosco, já temos uma parceria fechada, e o arquiteto, quando vão pedir para ele o orçamento, ele está pedindo para mim também. Então, muitas vezes eu não tenho acesso ao projeto de arquitetura, tá bem? Tendo acesso ao projeto, isso tudo cai por terra, você vai lá, abre o projeto e vê a complexidade do mesmo. Não tendo o projeto, eu tenho que fazer todas as perguntas inerentes ao processo. Nunca é assim: olha, eu recebo um e-mail com uma descrição e ela é suficiente para eu orçamentar. Entendeu? Uma outra coisa que você também tem que entender é que área útil de construção não é a mesma coisa que área bruta de construção. Área útil de construção, a gente está falando dos espaços internos. Área útil de construção, a cave, arrumos, o sótão muitas vezes não entra. Entende? Por isso é que você tem que perguntar tudo, tudo, tudo que vai naquela construção. Agora que você já entendeu qual é um metro quadrado que a gente deveria de trabalhar, eu quero ir para o segundo ponto de como você deve orçamentar corretamente aí o projeto de vocês. Por que isso? Porque eu vejo que os meus colegas não têm atenção à complexidade do projeto. Então, eu tenho um metro quadrado que eu vou precisar, eu tenho as casas de banho, eu tenho a cozinha, eu tenho isso tudo, eu sei do que se trata, beleza. Próximo passo, qual é a complexidade do projeto? Porque, na verdade, não adianta você calcular o projeto, né, o orçamento por metro quadrado, sem saber qual é a dificuldade que você vai ter na hora de fazer o projeto. E aí foi quando eu decidi realmente implementar aqui os níveis de complexidade do projeto. Então, para além do metro quadrado, daquilo que de fato vai ser construído, que tem implicação aqui ao nosso projeto, eu determinei que a nossa folha de orçamentação teria aqui 3 níveis de complexidade. Então, eu chamo aqui de nível 1, nível 2 e nível 3, em que o nível 1 seria um projeto mais simples. E o que é um projeto mais simples? Gente, é um projeto em que a verticalidade é impecável na hora de fazer a estrutura, né? É um projeto em que eu não tenho um terreno inclinado, eu tenho um terreno horizontal, ou seja, eu não tenho grandes problemas com bombagens, com contenção, por exemplo, e escavação, né, do próprio lote, entende? Ou seja, um nível de complexidade muito baixo. Uma casa muito simples, fácil de fazer, e andar para frente, né? Então eu estou falando aqui do nível 1. Aí eu criei o nível 2, que já é um nível intermédio de complexidade. Eu já estou falando aqui de uma casa em que eu vou ter algumas especificidades diferentes, não é que não são comuns, de repente eu vou ter aí uma pala mais interessante, eu não tenho verticalidade, ou seja, é uma casa em que eu tenho uma arquitetura mais moderna, mais complexa, mas que ela não é de todo, gente, um mega complexo, entendeu? Ela está ali num nível intermédio. E aí eu coloquei ela lá no nível 2, então quando eu recebo o projeto de arquitetura e que eu olho e falo assim, vai ter aqui algum nível de complexidade sim, porque eu tenho uma cave, e eu vou ter casas de banho na cave, vou ter que ter bombagem, e eu tenho, se calhar, olha, não tenho rede de infraestruturas, eu vou ter que fazer uma fossa. Enfim, uma série de coisas que eu considero aqui como se fosse um nível intermédio aqui de projeto. E eu tenho o nível 3. E o que é o nível 3, gente? Essa casa aqui que eu dei de exemplo, dos 500 metros quadrados, eu já fiz casas de 500 metros quadrados simples,
Super simples. Eu já fiz casas de 500 metros quadrados, tem tudo e mais alguma coisa. Desde uma piscina suspensa, em que a base é de vidro. Estou dando aqui uma complexidade, estou dando aqui só um exemplo, entende? Desde, por exemplo, pérgolas, desde paredes de betão suspensas, né, para fazer a parte estética da construção, desde lajes em que eu tenho a consola, a pala fazendo um inclinado, em que eu tenho que acompanhar na estrutura. Ou seja, eu estou falando de coisas muito complexas. Um projeto, de fato, que vai fazer com que a gente pare para estudar aquela solução em específico. Como é que eu vou fazer a drenagem? Como é que eu vou fazer a cofragem? Quais são as fases da construção para aquele empreiteiro? Entende isso? Então, para mim, isso é claramente um nível 3 de orçamentação. Você entende que a nível de tempo, cada um desses níveis demanda um tempo diferente? Para uma casa mais simples, eu estou falando aqui de uma casa de 500 metros quadrados simples, retinha, só com algumas varandinhas, ou seja, mantém-se a verticalidade, construção nova, sem cave, eu tenho um certo tempo para fazer ela, né? E provavelmente o tempo que eu defini para essa construção, ela vai ser feita exatamente assim, porque não tem grande complexidade. Quando eu passo para o nível 2, muitas vezes a gente tem que definir coisas com o cliente. Eu tenho mais reuniões com o cliente, mas nada compara ao nível 3 de complexidade, em que de fato a gente está o tempo todo em contato com o cliente ou com o arquiteto, definindo as soluções. Porque é um nível de complexidade, é um nível de exigência muito maior. Então, do ponto de vista do tempo, ele muitas vezes duplica ou triplica de uma casa aí mais simples, tá? Então, isso tudo a gente tem que detalhar no nosso orçamento e tem que ser pensado na hora de orçamentar. Agora eu vou te explicar como é que funciona esse método de orçamentação na prática, tá bem? Vou trazer aqui para vocês, imagina que eu recebi um pedido de orçamento de uma moradia unifamiliar de 200 metros quadrados. E aí eu perguntei, mas vai ter cave, não vai ter cave, varandas e tudo mais? E eu descobri que, afinal, vamos ter uma cave de mais 50 metros quadrados dessa construção. Ok. Perguntei para o arquiteto o nível de complexidade e tudo mais. Não vai ter ali uma varanda, vai ter uma outra ali e tal. Contabilizei isso tudo. E aí, vou dizer para vocês, gente, que passou de 200 para 250 metros quadrados, tá bem? Estou arredondando aqui para a gente chegar a valores certos. E aí, com a nossa conversa, com a nossa reunião, entendi que essa casa, para mim, quando eu não tenho acesso à arquitetura e de forma a eu ter um pouquinho mais de conservadorismo aqui da minha parte, eu considero aqui como se fosse nível 2 de complexidade. Ela não é tão básica, ela não é assim tão complexa. Por isso é que você tem que fazer as perguntas certas para ter as respostas certas também. E aí, imagina que eu estou falando aqui agora de uma construção de 250 metros quadrados, né? E eu vou lá na minha tabela de orçamento e vejo que eu considero 5 euros o metro quadrado para uma casa de 250 metros quadrados com o nível 2 de complexidade. Eu estou falando de um projeto de estabilidade de 1.250 euros, ok? E isso aqui não é para limitar o valor de vocês, gente. Eu estou dando aqui um exemplo, tá certo? Um exemplo de como é que eu vou orçamentar aquela especialidade. Muitos colegas aqui vão achar que é muito, outros vão achar que é pouco, não interessa, eu estou falando de valor de licenciamento, eu não estou falando de projeto de execução. Então, esse seria o meu valor de estabilidade para o licenciamento dessa moradia aí, que eu considero 250 metros quadrados, mas claro, o arquiteto disse que a construção tinha 200 metros quadrados, ok? Lá no curso Viver de Projeto, os meus alunos têm acesso, sim, à planilha toda, não é? Em que basta você colocar lá o metro quadrado, ele já te dá o orçamento definido por especialidade por cada um dos níveis. Se é nível 1, você vai ter a estabilidade a X valor, a águas, esgotos, está tudo lá discriminado. Se for nível 2, se for nível 3. Então é muito simples. É pegar a planilha, colocar o metro quadrado, ele te dá os valores todos por especialidade. É claro que isso são os nossos orçamentos, é como é que a gente orçamenta, tá certo? E que sirva de exemplo para você. Ou seja, o meu objetivo aqui é que os meus alunos, quando saiam do Viver de Projeto, que eles tenham mais consciência dos orçamentos, que eles tenham mais consciência dos valores que eles poderiam estar praticando nos seus próprios projetos. Agora, deixa eu te explicar como é que funciona quando a gente fala aqui do projeto de execução, né? Um projeto de licenciamento para um projeto de execução, quando eu faço o orçamento final, eu posso dizer para vocês que no fim o orçamento ele quase que é 3 vezes superior a quando a gente faz apenas o licenciamento. Imagina que você tem uma moradia unifamiliar em que o projeto de licenciamento é 5.000 euros. Você consegue, num projeto licenciamento mais execução, cobrar até 15 mil, entende? Pelo nível de detalhamento, de entrega, mapa de quantidades, o caderno de encargos, tudo para esse cliente poder pegar e ir a concurso particular encontrar o seu empreiteiro. É totalmente o nível de comprometimento daquilo que a gente está entregando, entendeu? E aí você pode se perguntar, né? Mas Flávia, e se o cliente achar que o orçamento é muito caro?
eu tenho que sentar com ele e explicar para ele exatamente aquilo que eu estou propondo, e exatamente qual é o tipo de trabalho que a gente está fazendo e o que que a gente vai entregar no fim das contas. E agora falando aqui da parte prática, né, da coisa. Eu ainda há pouco tempo tive uma reunião com um cliente, olha, eu estou falando de um cliente investidor, já faz isso há imenso tempo, e o diretor da obra dele dizia que ele devia de fazer o projeto de execução, porque ele estava cansado de, durante a obra, decidir coisas, entende, em cima do joelho, né. Ele estava cansado de, na obra, resolver os problemas da obra ali, onde é que ficavam as coretes, onde é que passavam os tubos, ou seja, decisões ali em loco, que fazia com que ele perdia muito mais tempo e, é claro, o investidor ele não tinha essa consciência, mas ele perdia dinheiro com isso tudo também. E então, um dos sócios, né, desse investidor, veio ter comigo e falou assim: "Não, Flávia, olha, eu prefiro que você sente lá com o meu sócio e que explique para ele é uma pessoa já com uma certa idade, faz isso há muitos anos, e vai ser muito difícil para ele entender por que que ele tem que ter um projeto de execução, quando eu já percebi a importância do projeto de execução". Então, o que que eu fiz? Eu fui lá ter essa reunião e eu mostrei visualmente a diferença de um projeto para outro. Visualmente, o projeto de arquitetura também, a diferença de um projeto para outro, porque entende? Eu não consigo fazer uma execução se o arquiteto não faz a execução também. E então, foi muito claro, foi muito óbvio, gente. Ficou assim escarapachado, entende, na cara dele qual era a diferença de um projeto de AVAC, o mais simples, de um projeto que realmente é um projeto para a execução da obra. Tudo aquilo que tem que ter num projeto, todo o nível de detalhamento. E ele saiu de lá muito satisfeito, entende? E aí o valor passou a ser algo totalmente secundário nessa conversa. Em nenhum momento eu tinha ele me pressionando: "Então, mas Flávia, qual é o valor? Eu preciso do orçamento agora, mas eu preciso do projeto para amanhã". Acabou isso. Eu simplesmente transmiti para ele a segurança que dá ele ter todo o planeamento feito antes e não depois, durante a obra, entende? Então tudo aqui é a base da comunicação, o que que você vai comunicar para o teu cliente, para ele entender e ter a percepção do valor do trabalho que você entrega. Agora que você já entendeu essa parte do orçamento, né, pelo menos aquilo que eu tentei transmitir aqui para você, eu quero que você entenda também sobre o fluxo financeiro do nosso gabinete. No fim das contas, quando você dá um orçamento, é importante que você perceba as fases de pagamento. Para quê? Para você depois não ficar trancada naquele orçamento até o fim do projeto. Porque a forma com que você estrutura as fases de pagamento muda muita coisa, tá? Na nossa gestão aqui financeira do negócio. No início, quando eu recebia os projetos, né? E olha que eu passei pela crise de 2009 já fazendo projeto, então muita coisa mudou de lá para cá. Mas eu tive fases em que eu, quando dava aí o projeto, né, o orçamento do projeto, eu colocava lá uma porcentagem de adjudicação. E a minha porcentagem era muito baixa, era 20, 25%, era por aí. E aí, o que que acontece? A minha primeira fase era a adjudicação, eu recebia aquela porcentagem, começava o projeto de licenciamento. Depois, o que que acontecia a seguir? Eu, quando entregava o projeto de licenciamento, eu recebia mais uma porcentagem e normalmente uma outra porcentagem ficava trancada à aprovação da Câmara, que foi algo que eu abominei completamente, porque eu achei que não fazia sentido nenhum, uma vez que o meu projeto já estava totalmente entregue do lado de lá para a Câmara Municipal avaliar. E aí, com isso tudo, o tempo foi passando, né? Porque o tempo passa, gente, né? E aí, um trabalho que era suposto demorar 2, 3 meses, imagina, para receber eu demorava quase um ano, porque eu ficava dependente da Câmara Municipal, do meu aprovado e tudo mais, até que eu resolvi mudar isso tudo. Como é que eu fiz para mudar então? Eu passei a pedir de adjudicação 40%. Hoje em dia eu peço 40% de adjudicação do projeto, tá bem? E aí os outros 60% aí depende. Se eu estiver falando de um projeto só de licenciamento, eu faço 40 a 60. 40% na adjudicação, 60% quando eu entrego o projeto na Câmara. Ah, mas você não deixa nada alocado à aprovação? Não deixo. Sabe por quê? Porque o projeto foi entregue. Fica inteiramente a minha responsabilidade. Eu digo isso para o cliente. Eu tenho um negócio com a porta aberta. Olha, você pode chegar aqui o momento que você quiser. Nunca deixei um projeto chumbar, sem diferido na Câmara, nada. Toda vez que eu tenho uma notificação, eu respondo adequadamente. Então, não me faz sentido deixar uma porcentagem alocada a nada. Entende? E olha, é exatamente assim que a gente trabalha. Nunca deixei de ter trabalho e nunca perdi um cliente por causa disso. Tá bem? Ah, mas e quando você tem execução? Epa, aí quando você tem execução, você pode fazer 40, 60 execução. Eu, no caso da execução, até faria 40, 30, 30. De repente, para você ter um faseamento maior. Entende? Você poder receber no meio do trabalho. Se você estiver falando de um projeto grande, eu aconselho que você faça 40, 30, 30.
tá bem? Que aí você recebe na adjudicação, no meio do projeto ali, quando você tiver o estudo prévio feito, recebe mais 30%, e aí você deixa os outros 30% para entrega da execução, por exemplo. E aí eu sei que você, nesse momento, pode estar se perguntando, né? Apesar de eu ter te explicado isso tudo, você pode pensar aí, mas eu tenho medo de cobrar caro para o meu cliente, né? Afinal, o que o mercado quer é um valor mais barato. E ninguém quer pagar o valor justo do projeto. Eu percebo esse medo porque eu também já tive esse medo lá no meu início, né. E é verdade, no mercado existem esses gabinetes, existe esse engenheiro que realmente ele cobra aquele valor baixinho. Mas eu também tenho que te falar uma coisa que muitas vezes tenho projetos que passam por mim, passam pelo meu gabinete, até porque, muitas vezes eu tenho clientes que compram o pacote completo das especialidades, mas eu tenho trabalhos que eventualmente é uma especialidade específica. E a gente, para fazer aquela especialidade, muitas vezes precisa de ter todos os projetos dos outros colegas. E eu tenho visto muito mau trabalho feito por aí. Por isso, quando eu digo para você que não existe concorrência para quem quer de fato fazer um bom projeto, fazer um projeto detalhado, essa é uma grande verdade. Porque falando em preço baixo, você tem uma concorrência muito maior. Porque esse é o que a maior parte das pessoas fazem, né? E é como eu já te disse, né? Eu não tenho interesse de ter uma recomendação de uma pessoa falando para outra que o meu valor é mais barato, entende? Eu prefiro muito mais ser recomendada no sentido de que a gente dá o apoio total e que estamos disponíveis e de que apresentamos as melhores soluções para aquilo que aquele cliente quer de fato. Por isso, a grande diferença aqui está no posicionamento, no teu posicionamento perante a abordagem, perante uma reunião, perante aquilo que você está de fato explicando para o cliente de como é que vai funcionar, a segurança que você está demonstrando, né, a confiança que você tem no teu próprio trabalho. Aquilo que eu estou tentando te explicar aqui é aquilo que a gente faz exatamente dentro do gabinete. São exatamente esses clientes que nós temos conosco hoje em dia. São exatamente esses os arquitetos que eu tenho como parceiro, entende? Então, se é possível para mim, por que que não vai ser possível para você? E eu sei que você pode estar aí bem no início, né? Eu posso ter aqui um colega que está bem no início, pensando em começar agora com um projeto, e você deve estar se questionando, né? Mas como é que você vai fazer para cobrar mais se você nem portfólio tem ainda? Mas uma coisa eu quero te dizer, mesmo você que está iniciando aí no trabalho, estuda bastante, se foca em melhorar os procedimentos, mas não entra na falácia de cobrar muito barato, porque você não consegue apresentar autoridade nesse mercado. Você não consegue se apresentar como um bom profissional. No longo prazo, essa conta chega, entende? Então, no início, algo que realmente você acha que precisa fazer, cobrar muito barato para poder entrar no mercado, ela pode se transformar aí num grande problema no teu futuro, num futuro bem próximo até. E como é que a gente constrói essa autoridade, né? Tentando trazer o cliente para junto da gente, tentando explicar, mesmo na proposta, de forma sucinta. Não vou me apresentar uma proposta de 20 páginas, gente, porque ninguém lê, mas de forma sucinta, explicar exatamente o que está incluído, o que não está incluído. E sobre essa questão do portfólio, né? Gente, se vocês me perguntarem se a Prado Engenharia tem um portfólio, eu não tenho. Nunca me debrucei para desenvolver um portfólio da empresa, mas eu tenho N projetos, exemplos que eu poderia apresentar, assim como você que está aí no início, você pode pegar um caso de estudo, desenvolver um projeto e ele passar a ser uma apresentação daquilo que você faz, entende? O nível de detalhamento que você entrega. Estou aqui dando só um exemplo. A gente tem que começar a ter um ponto de partida. Esse poderia ser o seu também. Não fique achando que mesmo um gabinete como o nosso, não é que a gente já tem 1000 apresentações. Não me faz sentido. Eu prefiro que o cliente tenha acesso real ao projeto que a gente faz. Eu não tenho problema de pegar um exemplo de um projeto feito por nós e apresentar para um cliente para ele entender qual é o nível de detalhe, o nível de entrega que a gente faz. E aí sim, com confiança, com a segurança, não é? De apresentar para o cliente as diferenças entre um trabalho feito por você ou um outro tipo de trabalho que seja menos eficiente, menos eficaz. De repente, é uma forma de você realmente apresentar mais autoridade aí para esse cliente. Se você me acompanha lá nas redes sociais, né, você me ouve falar muitas vezes que, poxa, quem me dera ter ouvido falar sobre isso tudo aqui lá no meu início, né? O quanto teria encurtado todos os tropeções que eu dei até aqui. Então eu quero que você preste atenção, porque eu vou trazer aqui um mapa que não é só uma teoria bonita que eu inventei. É o que eu aplico verdadeiramente no meu gabinete todo santo dia e que funciona para quem quer de fato ter um gabinete bem-sucedido.
Vamos lá que eu vou te explicar cada passo dessa jornada, de forma que você entenda que como acontece a transformação no meio disso tudo. Então, tudo começa quando você percebe que realmente o jeito que você está trabalhando não está certo. E aí é bom que a gente olhe um pouquinho para dentro, né? E perceba o que eu posso fazer para mudar. Porque entende, se aquilo que você tem acumulado até agora é falta de tempo, falta de dinheiro, tem alguma coisa errada aqui. Algum tipo de abordagem você está fazendo mal. Então, o primeiro passo é você entender o que de fato está correndo mal, o que você não está fazendo bem. Qual é o problema real do teu modelo de trabalho? E que, na verdade, existe sim um caminho para você ter clientes melhores, que querem um projeto mais detalhado, que querem um trabalho com mais qualidade e que aceitam pagar mais por isso. É claro que não adianta você querer cobrar mais por um trabalho que era o mesmo, entende? Então você tem que fazer um exercício contrário de realmente olhar para dentro do teu negócio e ver de fato aquilo que você está apresentando. E aí que você percebe que você precisa passar pela fase de reestruturação, que em bom português é vamos arrumar a casa. E aqui é onde você vai ver os teus procedimentos internos, entende? O que está bem, o que está mal, o que eu tenho que resolver, o que eu tenho que melhorar. Isso tudo, gente, é uma pergunta que eu faço de tempos em tempos, né? Eu aqui na fase onde eu já estou, é claro que eu tenho uma consultoria da gestão da empresa, tem uma série de coisas que já acontecem hoje, mas que não aconteciam antes. Mas de verdade, para eu de lá chegar até aqui, eu tive que pensar muito no como e no porquê. São duas perguntas muito importantes que tem que estar atrelada aqui à nossa atividade o tempo inteiro. Isso serve para qualquer empreendedor, né? Como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para cobrar mais, né? Por que que eu vou mudar de gabinete? Por que que eu vou contratar? Tem uma série de perguntas que a gente tem que fazer ao longo dessa caminhada, mas são perguntas que elas são constantes e ela existe o tempo inteiro. Não fica achando que no dia de hoje eu não faço essas perguntas, eu tenho que fazer também. Por que que eu fiz uma checklist, né? Na primeira aula eu mostrei para vocês uma checklist de trabalho. Por quê? Porque eu pensei para mim, como é que eu posso fazer reuniões mais eficientes, por exemplo? E é claro que ao longo do tempo, se eu tivesse tido acesso a alguns modelos que me aligerassem aqui, até a produtividade interna da minha empresa, gente, sempre melhor, né? Por isso é que eu digo para você que você estando aqui, eu já acho que você é um engenheiro que realmente quer evoluir na carreira, porque não existe esse conteúdo em lado nenhum, entende? Eu não vejo de fato ninguém querer explicar um pouquinho do nosso mundo, das nossas dificuldades, enquanto pessoas à frente de um gabinete de projeto ou pessoa que quer começar a trabalhar na área de projeto. Esse primeiro passo que você tem que dar de falar: chega, eu não quero mais trabalhar com um cliente que de fato eles não valorizam o meu trabalho, eu preciso de encontrar esse cliente que quer fazer o projeto de execução, que valorize o trabalho, isso parte de você. Porque você só vai conseguir, gente, aumentar o faturamento, fazer com que a tua empresa ande adiante, que cresça de fato de forma sustentável, assim, dessa forma aqui que eu estou te explicando agora. E no meio de toda essa caminhada, eu tenho que dizer, sim, você tem que saber sobre procedimentos camarários, eu sei, né? A gente fala sobre dimensionamento, muita gente tem dúvidas sobre essa parte, mas se você não perceber como é que funciona todo o sistema para o teu cliente ter acesso a uma licença de construção, dificilmente você vai conseguir sentar nessa mesa e mostrar, né, de fato aquilo que você sabe e a confiança que você transmite para que esse cliente tenha depois o projeto totalmente aprovado na Câmara, por exemplo. Você precisa, por exemplo, saber a diferença entre uma comunicação prévia e um licenciamento, até para você poder acordar a ordem de trabalhos que você tem. Né? Quando é uma comunicação prévia com a execução, se calhar eu vou dizer para o cliente fazer de uma maneira. Se eu tiver um projeto de execução com licenciamento, eu se calhar vou apresentar o projeto de outra forma, porque eu prefiro esperar a aprovação da arquitetura para começar a trabalhar. Entende? Então, se eu não sei os procedimentos camarários, eu nem consigo aconselhar qual é a melhor forma da gente estar desenvolvendo aqui os projetos de especialidade. Mas se você tem essa etapa aí dos procedimentos camarários sanada, você percebe disso, tá ótimo. É menos uma preocupação que você tem aí em cima da mesa, tá bem? Porque eu vejo outros gabinetes que não percebem muito disso. E aí andam um pouco perdidos. Vocês não têm noção da quantidade de colegas que de fato não entendem aqui dos procedimentos camarários. Fica muito difícil aconselhar o cliente, sentar numa mesa, decidir coisas, né, de procedimento, se você não sabe essa parte aqui do nosso trabalho que ela é tão importante. É burocrática, é chato? É, mas faz parte.
Agora, eu não posso deixar de referenciar mais uma vez os projetos de execução. Gente, o projeto de execução foi o pulo do gato, para além de todos os outros passos estratégicos que eu fui tomando na empresa, tá bem? Mas realmente, se focar mais em projeto de execução, entregar o projeto de licenciamento, ok, isso a gente já fazia antes, né? Mas se focar em desenvolver um bom trabalho para realmente entregar um bom projeto de execução, foi isso que alavancou a Prada Engenharia, foi isso que nos alavancou. Entende? Foi isso que fez com que eu retivesse os mesmos clientes num valor diferente de trabalho. Foi isso que permitiu, de fato, eu crescer a equipe. Foi isso que permitiu também eu fazer com que a própria equipe evoluísse enquanto profissionais. Por quê? Porque há toda uma diferença entre um projeto de execução para um projeto de licenciamento. Isso é uma coisa que eu tenho que repetir, às vezes necessárias para você entender que, de repente, você está fazendo um mau negócio só por não entrar nessa área aqui. Quando você começar a dizer para o cliente que o projeto de execução faz com que ele tenha maior controle da obra, menos desperdício de materiais e que ele consiga, de fato, ter uma previsão do custo da obra em si, não tem como, entende? Então, projeto de execução para nós e para o cliente, gente, é uma virada de chave muito grande. Outra coisa que possibilita você cobrar mais do teu trabalho, porque você vai fazer um trabalho diferenciado dos outros gabinetes, é coordenar as especialidades. É uma realidade. Nem todos os gabinetes coordenam as especialidades. Às vezes, eu até vejo uma pessoa ser contratada para fazer, sei lá, 10 especialidades. Ele pega as 10 e joga assim, olha, para vários especialistas diferentes. Cada um fica trabalhando na sua casa, no seu escritório, fora de horas, o que seja. E depois tudo vem para ele de volta. E ele pega aquele projeto todo, aquele conjuntinho todo, e entrega na Câmara Municipal, entendeu? Então há a parte aqui da coordenação das especialidades, que se você souber explicar para o cliente, explicar para o arquiteto, não, fica descansado, olha, os projetos quando saem daqui já vêm todos coordenados. O arquiteto vai adorar saber disso. Aliás, eu nesse momento trabalho com arquitetos que eles sabem perfeitamente que sai tudo coordenado lá da empresa. Mesmo assim, eu tenho uma segunda pessoa olhando para os projetos. Por quê? Porque ele também vê. É mais uma pessoa para dar uma vista de olhos geral para ver se realmente está tudo de acordo. E no fim das contas, a gente que está aqui na parte das especialidades na engenharia, faz todo sentido a gente fazer a coordenação das especialidades, não é? Eu faço o projeto de estabilidade, eu tenho um colega que vai fazer os esgotos, eu tenho um colega que vai fazer o AVAC, certo? Estando dentro ou fora da equipe, não tem problema. Eu tenho contato direto com o colega engenheiro mecânico o tempo inteiro, e ele diz assim, Flávia, eu preciso do teto falso livre, 30 centímetros, para poder passar condutas. Ora, se eu sou a pessoa responsável por essa equipe, eu vou falar com o colega da estrutura. Olha, vê lá que eu preciso 30 centímetros livre teto falso. Então, se a gente puder, olha, vamos sentar aqui para decidir a estrutura. De repente, a gente faz uma laje mais espessa, mas fazemos menos vigas internas. Por quê? Porque eu pretendo entregar para o arquiteto esse espaço livre já com as condutas passadas, entendeu? Então, a parte da coordenação de projetos também nos traz um valor financeiro interessantíssimo. Até porque não fiquem vocês achando que o arquiteto gosta de fazer esse tipo de compatibilização. Isso deveria de vir de nós, daqui da parte da engenharia, sem dúvida. Entendeu agora essa questão do mapa da jornada do gabinete de projeto? É você começar com projetos de licenciamento, se focar em projeto de execução, se especializar na coordenação dos projetos das especialidades e conseguir explicar para o cliente exatamente isso que você faz e o porquê é que ele é tão importante, né? Eu até agora expliquei para vocês como, mas quando você senta com o cliente, você tem que dizer para ele o porquê. Por que que você está sendo contratado para fazer isso tudo? Você já deve estar se perguntando, mas Flávia, como é que eu faço isso tudo sozinho? Isso tudo que você explicou nessas 3 aulas. E olha, eu entendo perfeitamente essa dúvida, porque eu, assim como você, comecei exatamente desse jeitinho aí que você está começando agora. Quando eu comecei, ninguém me ensinou o que realmente faz parte aqui da nossa área de trabalho, né? Como é que a gente fazia para crescer como projetista, né? Eu tive que aprender do jeito mais errado mesmo, entende? Eu perdi dinheiro, eu perdi tempo, eu trabalhava 12 horas por dia a uma certa altura aí. Foi muito difícil, aceitando projetos que só me davam dor de cabeça. Mas a boa notícia é que você não precisa de passar por aquilo que eu passei. Você não precisa de perder anos tentando descobrir sozinho aí o caminho das pedras, né? Eu já te mostrei que a forma que você está trabalhando, se calhar, não é a mais correta. Você vai continuar atraindo aquele cliente errado que eu não quero para você. Você vai continuar se sentindo sobrecarregado, com baixa produtividade e depois no final do mês a conta que não fecha. Mas a verdade é que para você se transformar num projetista mais eficiente, para você ter mais ferramentas do que essas que eu pude explicar nessas 3 aulas, eu precisaria de mais tempo, até para poder explicar eficazmente, ponto a ponto, aquilo tudo que você precisa para poder evoluir enquanto projetista, poder evoluir o teu próprio gabinete. Um programa que tenha mais detalhe, né, de como fazer
o que fazer e o que não fazer. Porque na prática é isso que faz a diferença, né? Ter clareza do nosso caminho sem ficar tentando adivinhar o que funciona ou não. Você também precisa de um lugar onde você possa tirar dúvidas, fazer perguntas e ter o meu acompanhamento de verdade. E eu sei exatamente o que é estar perdido, né? Eu já tive exatamente aí no teu lugar. Mas também tenho que te falar, olha, eu vivo de projeto efetivamente, né? Eu faço isso todos os dias da minha vida. Foi essa a profissão que eu escolhi, que eu abracei. E eu sei hoje em dia o que funciona e o que não funciona, porque eu aplico isso na prática, entendeu? Nos meus projetos e na minha empresa. O melhor professor é sempre aquele que vive aquilo que ensina, não é verdade? E eu, quando comecei, eu procurei muito formação nessa área, né? Alguma formação que me desse aí luzes de como é que eu poderia começar a trabalhar em projeto, como é que eu poderia aumentar o meu gabinete, crescer o meu gabinete de forma sustentável, e eu nunca encontrei algo específico na área. E foi por isso que eu criei o Viver de Projeto, que é um curso bastante completo, é um curso pago, e que já ajudou dezenas de profissionais aqui na área de projeto, né, a melhorar os seus procedimentos, a crescer enquanto gabinete, a ter um negócio mais sustentável e previsível. Meu objetivo com o Viver de Projeto é entregar absolutamente tudo aquilo que eu fiz e que tenho feito até aqui, né? Eu quero que você consiga captar os clientes certos. Eu quero que você faça trabalhos maiores. E eu quero, de fato, que você tenha um gabinete lucrativo em Portugal. Sim, é possível que você tenha um gabinete lucrativo em Portugal. O que eu te ensinei nas últimas 3 aulas é só a pontinha do iceberg de tudo aquilo que tem dentro do Viver de Projeto. No curso eu te mostro em detalhe tudo que você precisa aplicar de verdade aí dentro do teu gabinete, dentro do teu start, aquilo que você quer começar a fazer agora na área de projeto. Na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, a gente vai abrir vagas aqui para inscrição do Viver de Projeto. Mas afinal, o que tem dentro do Viver de Projeto, né? É uma formação completa para engenheiros. Às vezes eu tenho muitos arquitetos me perguntando se também serve para eles. Não, gente. É exclusivo aqui para engenheiros projetistas que queiram estruturar o seu negócio de projeto, que quer captar os clientes certos e que quer de verdade levar financeiramente o seu negócio a um bom porto. É um curso pensado para quem quer verdadeiramente viver de projeto de maneira sustentável e previsível, mesmo que tenha pouca experiência nessa fase. E como é que ele funciona, gente? O Viver de Projeto é um curso 100% online, onde você vai ter acesso a vários materiais e aulas gravadas, com todo o passo a passo que você precisa para se tornar um projetista de sucesso. Como as aulas são gravadas, você consegue ver ao teu ritmo. Eu acho que é uma grande vantagem fazer aulas gravadas, pelo menos eu só faço formações online gravadas também, porque me permite fazer a formação do meu jeito, a hora que eu conseguir, de fato, parar a minha vida e prestar atenção no conteúdo, tá bem? Esse acesso que vocês vão ter aqui ao curso é durante um ano. Você vai ter acesso ao Viver de Projeto durante um ano. Agora, eu quero te mostrar aqui em detalhe, né, o que cada módulo te traz no fim das contas, o que você vai aprender no Viver de Projeto. Módulo 1, eu tinha que trazer aqui um pouquinho da mudança de mentalidade, né? Tudo parte de você. Então, se você quer trazer alguma mudança para dentro do negócio, para dentro da tua vida pessoal, só depende de você, certo? Então, o primeiro módulo é voltado para você mesmo, para o teu eu interior, para você pensar de fato o que você está fazendo mal, né? O que você poderia mudar e colocar mesmo a responsabilidade de tudo aquilo que está acontecendo em nós, né? Foi exatamente o exercício que eu faço diariamente também, né? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer para que a gente chegue ali naquele ponto? E é isso que eu venho trazer para você nesse módulo 1. Módulo 2, eu não poderia sequer começar a falar de projetos se eu não explicar para você o que é cada um dos procedimentos camarários, né? Você vai sair dessa aula entendendo perfeitamente qual é o procedimento camarário, o que é um licenciamento, o que é uma comunicação prévia, o que é um pedido de informação prévia, né? Que impacto é que isso tem para cada tipo de processo, o que o Simplex veio trazer no fim das contas de alterações, né? Eu deixei para vocês também todas as leis inerentes a essas alterações. O módulo 3 é um módulo completamente prático também, em que eu trago aqui cada uma das especialidades. Eu tenho muita gente que me pergunta se o Viver de Projeto é só para o engenheiro civil. Não é. Eu falo aqui sobre projeto de elevador, eu falo sobre projeto de eletricidade, eu falo do projeto de telecomunicações, eu falo de estrutura, águas, esgotos, ou seja, como você deve pensar
cada uma das especialidades. Então, ele é um módulo mais prático, você vai ter acesso a exemplos, exemplos de projetos de licenciamento e de execução de cada uma das especialidades. Sinceramente, só esse módulo 3 aqui, para mim, lá no meu início, tinha me servido de muito. Porque, como eu te disse, eu tive péssimos exemplos de projetos. Se eu tivesse começado a trabalhar em projeto com melhores projetos, se calhar eu tinha tido um avanço muito mais rápido. Mas não me aconteceu. Mas aqui, como pensar as especialidades é isso. Você vai ter acesso a cada uma das aulas, especificada por especialidade, em que eu trago para você como pensar aquela especialidade. Esse módulo 3 está bem completo. Eu também trouxe aqui um módulo da coordenação de projetos. Não me faz sentido falar das especialidades sem falar da coordenação. Alguém vai ter que ter esse papel. É muito importante para que eu traga para você o conceito da coordenação de projetos. O que que essa pessoa faz ao fim das contas? Por que que ele é tão importante? E qual é o problema de você não ter um coordenador de projeto, né? Como é que você vai entregar um projeto que não está compatibilizado? Imagina que eu tenho um tubo de esgoto passando numa corrente, né? E eu tenho uma chaminé passando naquela mesma corrente. Eu não tenho espaço suficiente para passar os dois. Isso fica a responsabilidade aqui do coordenador de projeto. E eu sei que muitos de vocês vai falar: "Ah, mas quem faz a coordenação é o arquiteto". Não pensa assim. Você acaba por ser um gabinete com um posicionamento diferente se você fizer esse trabalho. Eu faço esse trabalho dentro da minha empresa e não só eu. Eu já tenho uma outra pessoa na minha equipe que também faz. Por quê? Porque já somos muitos, né? Então a gente tem que dividir um pouquinho aqui mais o trabalho. Mas o coordenador de projeto, gente, ele é essencial. Você poder falar que não, fica descansado que eu faça esse trabalho, você vai cobrar por ele também, tá bem? E aí você passa a fazer um trabalho muito melhor. Não tem como eu entregar hoje em dia especialidades que não comunicam entre si. Aliás, existe uma ordem de trabalhos de projetos que você deveria estar fazendo aí dentro do teu gabinete. Então, dentro desse módulo de coordenação de projeto, eu também trago isso. Qual é a minha ordem de trabalhos? Por que que eu tenho que começar com uma especialidade? Porque aquela especialidade tem que ir no fim. Então, essa parte da coordenação de projetos ela é essencial para você, de fato, se diferenciar no mercado dos outros gabinetes. Planeamento estratégico é um módulo que, se fosse há uns anos atrás eu fazer o Viver de Projeto, não existiria. Porque foi uma coisa que eu demorei muito tempo para entender, que eu, mesmo trabalhando em projeto, mesmo trabalhando numa área técnica, você tem que ter sempre um planeamento estratégico. Você tem sempre que ter aquele pensamento de o que que você poderia estar fazendo diferente para chegar a um certo sítio. Se eu soubesse disso antes, de verdade, gente, se calhar as coisas seriam diferentes. Eu não estou reclamando, não, eu estou muito feliz do ponto onde estamos hoje, onde o meu gabinete está hoje, de verdade. Mas o planeamento estratégico fez toda a diferença. Toda a diferença no qual é o projeto que fica e que vai, qual é o cliente que fica e que vai também, né? Qual é o software que eu vou investir, quais são as pessoas que eu vou contratar. Eu quero pessoas mais sênior, quero pessoas mais novas, entende? Isso numa fase mais à frente. Mas se eu tivesse esse pensamento do planeamento estratégico lá no início, se calhar eu tinha errado menos. Então, esse módulo aqui, ele é muito importante, por mais que você ainda não saiba que ele existe, tá bem? Então, esse módulo aqui para mim, ele é o ex-libris. Ele fez com que, de fato, a gente saísse do ponto A para ir para o ponto B de uma maneira mais eficaz e sem erros. Falando aqui da gestão financeira, eu não posso falar para você que você vai começar a trabalhar em projetos sem pensar na parte financeira. Tudo isso aqui tem que ter alguma vantagem no fim das contas, né? Seja você viver melhor, seja você poder ter o teu escritório num lugar de interesse, seja de você abrir aí a tua equipe, contratar mais pessoas, seja de você ser um especialista de uma área específica, não interessa nada. Aqui a gestão financeira, ela é essencial aqui no negócio, seja no nosso negócio, seja no outro negócio qualquer, tá bem? Quando a gente fala aqui em gestão financeira, eu tô falando de você entender alguns conceitos pequeninos. Eu vou falar para vocês lá no curso, eu vou explicar para vocês os KPIs do nosso negócio, né, que são os indicadores de desempenho, o que que você tem que estar olhando. Não fica achando que eu estou sempre em cima da gestão financeira, não estou. Mas eu tenho uma planilha de Excel, em que eu mostro lá no Viver de Projeto, em que você abre o Excel e eu tenho lá os KPIs calculados. Então, eu sei exatamente qual é o meu ticket médio, eu sei exatamente qual é o valor por quantidade de projeto, o valor por orçamento de projeto. Entende? Então a gente tem uma clareza muito fácil. E agora que você já viu tudo aquilo que o curso tem, né, você deve estar se perguntando, né? Mas Flávia, esse curso é para quem está começando agora ou é para quem já está um pouco mais avançado?
Bom, eu tenho que te dizer, né, que o curso ele vai do básico ao avançado. Se você está começando agora, o curso ele vai fazer com que você erre muito menos, né? Que são aqueles problemas que eu tive lá no meu início que você não precisa de ter agora. Então, desde você orçamentar corretamente, desde a apresentação do próprio projeto, desde você entender a parte burocrática do negócio e por aí vai. Se você já tem uma pequena equipe, se você já tem um gabinete de projeto, o curso é para você também. E isso por quê? Porque nada melhor do que você fazer parte de um grupo de especialistas que trocam uma ideia. Uma coisa que eu tenho visto nos grupos de engenheiros, né, que eu vou tendo acesso, é que toda a gente precisa em algum momento tirar a dúvida com alguém. Toda a gente tem algo para melhorar, né? De repente, se eu sentar aqui com um gabinete maior do que o meu, eu vou me sentar com essa pessoa e vou tentar extrair o máximo de informação possível para eu poder melhorar também os meus procedimentos. Então, sim, o curso vai do básico ao avançado. Se você já tem um gabinete, se você já tem uma equipe técnica, seja de que tamanho for, o curso é para você também. Mas não é só eu que estou dizendo isso, tá? Melhor do que você ouvir a minha opinião sobre o curso, é você ouvir a opinião dos meus alunos sobre a formação Viver de Projeto. Olha só. Sou engenheiro civil, sou projetista de especialidades, não tenho gabinete próprio, trabalho por conta de outra e faço projetos também por conta própria. Eu já trabalho há alguns anos, eu já fiz tudo um pouco, já fiz obra, já fiz projeto, acabou por surgir aqui a parte do curso. Tive interesse imediato. Esta questão de nós partilharmos todo o conhecimento e ela ter chegado à frente para partilhar o conhecimento que ela tem dos anos dela de empresa é bastante útil para quem está ainda nesta fase, não que tenha uma empresa, mas que ou tenha começado uma empresa ou que esteja para começar ou que esteja a pensar em começar. É valioso. A parte de pensar especialidades, a parte de gestão financeira, de coordenação, esses três para mim foram os mais importantes. A parte do networking também foi ótimo, porque até ela já deu o meu contacto a uma colega para fazer trabalhos em conjunto. O que eu posso dizer é que, para quem está a começar, para quem está no início ou para quem ainda está a pensar em começar, sem dúvida que é uma mais-valia. A Flávia é muito comunicativa, é fácil de falar, se nós precisarmos de alguma coisa que ela responda ou alguma dúvida que ela possa ajudar com a sua experiência, ela ajuda. E este curso, a meu ver, eu acho que promove isso e quem esteja interessado pode muito bem inscrever-se, que certamente ficará bem servido com todo o conteúdo que lá é lecionado. Meu nome é Amanda, eu sou engenheira civil, tenho um gabinete de projetos em Viseu, em Portugal, e antes eu trabalhava como diretora de obras, então a área de projetos era nova para mim. Depois de um ano com a empresa aberta, eu aprendi muito, com experiências boas e ruins, mas ainda me sentia um pouco vulnerável. E eu já acompanhava o trabalho da Flávia nas redes sociais há algum tempo e já me transmitia grande confiança e propriedade. Então, quando a Flávia disponibilizou o curso, eu tinha certeza que queria fazer parte da comunidade a nível nacional, então participei da primeira turma. A parte técnica também está melhorando, porque agora com este modelo, agora com este parâmetro, eu consigo até posicionar melhor as formas de apresentar a parte mais técnica. O curso é muito abrangente. Um profissional com mais anos de gabinete, de escritório, de profissão, tenho certeza que o curso vai agregar e também vai agregar muito para pessoas que estão começando, que queiram evitar retrabalhos, que queiram fazer da maneira certa, que procuram um parâmetro, que procuram um modelo para se trabalhar. Eu acho que é muito importante. Você acaba por organizar todo o processo interno, externo e ver como é que funciona e ter esse parâmetro de seguir um padrão de alta qualidade de alguém que já passou pelo que você passou. Eu acho que é muito importante. Eu acho que vale a pena o investimento. Porque, gente, vamos lá ser sinceros, né? Esse é o único curso voltado para nós, engenheiros projetistas aqui em Portugal. O único específico para quem quer de fato trabalhar na área de projeto, para quem quer de fato ter um gabinete de projeto bem-sucedido. E eu construí esse curso não só para te mostrar a parte técnica daquilo que a gente faz, mas também a parte estratégica da gestão do negócio, que é aquilo que a faculdade acaba por não ensinar. E eu também não vejo em outras formações por aí. Na verdade, gente, o Viver de Projeto era o curso que eu gostaria de ter feito lá no meu início, que eu não tive acesso. Por isso, eu tentei fazer o mais completo possível, de forma a você conseguir passar por vários módulos, várias áreas e
aprender e aplicar imediatamente a seguir. E se fosse tudo isso que eu já falei aqui, já seria muito bom, né? Você ter um caminho claro aí de como é que você faz para conquistar os tais clientes, para você evoluir profissionalmente na carreira, para você ter um gabinete de fato bem-sucedido, né, que lucre no final do mês e que não fique aí correndo atrás de clientes. Mas eu quero ir mais além. Porque eu sei que na prática, o que realmente faz a diferença é ter ferramentas que simplificam o teu trabalho e te dão segurança para cada etapa do processo. Porque eu preparei alguns bônus que vão te ajudar a colocar tudo isso em prática de forma mais rápida e eficiente. Primeiro de tudo, você vai ter acesso a projetos completos que vão te mostrar de verdade aquilo que você precisa fazer do início ao fim do projeto. O que você tem que apresentar, como é que você deve apresentar. Eu vou te mostrar como eu organizo os projetos na minha empresa, como é que eu compatibilizo as especialidades entre si e qual é a ordem do nosso trabalho quando a gente começa um processo, tá bem? Você vai ter também acesso à minha checklist, aquela que eu mostrei na aula 2, lembra? Eu falo por experiência que ela ajudou bastante aqui na hora de fazer uma reunião com o cliente, né? Às vezes eu me esquecia de algumas perguntas que eu tinha que fazer e desde o momento que a gente idealizou aqui a checklist, nunca mais isso aconteceu, porque eu tenho ali tudo na minha frente, gente, não tem como se enganar. E eu já falei, né? Quanto mais centralizada a informação, melhor para todos. Porque, como a gente sabe, para fazer projeto de especialidade, dificilmente você vai ter um engenheiro fazendo tudo. Vai chegar um momento que você vai precisar de um colega. Então, se eu tiver um lugar alocado toda a informação, melhor. Menos falhas, menos retrabalho, menos erro de projeto. Você vai ter acesso a um termo de responsabilidade que simplifica muito, ele é automático, entende? Você coloca lá os nomezinhos, ele automaticamente vai descrevendo o termo de responsabilidade para você. Para além disso, eu ainda deixo bibliotecas de imagem também. Para cada uma das especialidades, você tem uma biblioteca de imagens em DWG. Eu deixei de propósito para você poder utilizar. Então, seja num projeto térmico, seja no projeto de estabilidade, seja no projeto de águas e esgotos, você tem lá um DWGzinho em cada uma das aulas das especialidades com essa biblioteca para você utilizar. É só aquela diferença, entende? Entre começar do zero e já ter tudo aí do seu lado para você começar a trabalhar. E para além disso, se você já começou a trabalhar em projeto, é você fazer o comparativo, né? De repente, eu posso ter algum elemento que possa aí fazer melhorar a tua produtividade, quem sabe, né? O formato, a forma com que você apresenta o projeto. Nada como a gente ter bons exemplos de projetos do nosso lado. E eu sei que mesmo vocês fazendo aqui o Viver de Projeto, que está super estruturado e que tem os módulos todos separados, você consegue ver um módulo antes que o outro sem nenhum problema. Eu achei por bem a gente fazer 3 sessões de esclarecimentos de dúvidas. Então, são aulas que eu vou estar com vocês aqui, uma aula online, entende? Que a gente vai abrir aqui um grupo do Zoom e que eu pretendo conhecer um pouco mais de vocês, a semelhança da turma anterior e que a gente criou um grupo, inclusive, né, de alunos e que a gente possa se conectar. Eu aqui também quero ter o prazer de te conhecer e saber de fato qual é a tua especialidade, o que você faz e poder tirar uma dúvida que você tem efetivamente aí durante todo o Viver de Projeto. Quero também saber um pouco mais sobre os desafios que você tem encontrado aqui na nossa área, entende? Que a gente possa partilhar um pouco do nosso conhecimento, né? É sempre bom poder falar com colegas, porque essa troca ela é tão importante, né? Seria tão bom a gente poder ter isso mais facilmente do que aquilo que a gente tem hoje. Eu digo sempre que o projetista ele cresce mais rápido se ele tiver apoiado num grupo, numa rede de colegas que realmente possam te ajudar. E foi por causa disso que a gente aqui criou o grupo exclusivo do WhatsApp para engenheiros projetistas, aqueles que fazem parte da formação, exatamente aqueles que querem evoluir na profissão. Nesse grupo você vai estar em contato com outros especialistas, assim como você, né? O que aconteceu na turma anterior, posso dizer que, para além de eu entrar em contato com uma aluna e ela passar a trabalhar conosco também em alguns projetos, eu tive contato com uma engenheira que precisou de um colega de uma área específica, eu passei o contato de um aluno, e eu noto que eles próprios estão fazendo sinergias entre eles mesmos. Então, o grupo acabou por se tornar, para além de uma grande ajuda, uma área de networking. Porque, assim, a gente fica olhando muitos colegas como concorrentes, mas isso é uma falácia enorme, entende? A partir do momento que a gente começar a ver colegas como agregadores, olha, um faz a estrutura, o outro faz águas e esgotos, eles precisam deles próprios, né? Um faz a térmica e faz a acústica, mas não faz o AVAC, olha, com certeza eles vão precisar de trabalhar em conjunto. Então, eu entendi que o grupo não serve só como uma troca de ideias, mas acabou por ser um networking, acabou por ser uma oportunidade de negócio entre eles próprios. Gente, eu tenho uma novidade para contar, assim, que eu estou mega empolgada para trazer aqui
para vocês, porque assim, não é todos os dias que aparece uma oportunidade como essa. Quem já me acompanha há algum tempo sabe perfeitamente o quanto é importante a escolha certa do software que vai te acompanhar aí no teu dia a dia profissional, né? Que realmente vai ajudar na produtividade, que vai ajudar você ter projetos mais bem definidos, no detalhamento, na parte de imagem também de apresentação, porque tudo está linkado, né? Eu preciso que o empreiteiro perceba perfeitamente aquilo que a gente está propondo aqui no projeto, senão de pouco vale. E no início da minha carreira, eu fazia muita coisa à mão. Mesmo a nível de cálculos, né? Eu ainda utilizava o Excel para fazer projetos de estruturas, imagina. Então, era toda uma dificuldade. Mas eu entendi que para crescer nessa área eu precisava de algo mais. Foi aí que eu conheci o CIPCAD, né? Esse software, que na verdade foi uma grande coincidência. Eu tive um colega que já não utilizava a licença, porque ele deixou de trabalhar em projeto, e ele me deixou aceder ao software. Eu depois paguei a licença dele e continuo a utilizar esse software até hoje. Então, foi uma grande mudança, né? A utilização desse software no dia a dia do nosso trabalho. Mudou completamente o jogo para mim, o jogo para todos nós, né, da equipe. Hoje, no meu gabinete, a gente utiliza o CIP para fazer o cálculo estrutural num nível de detalhe muito mais profundo. E, sinceramente, seria impossível conseguir aquilo que a gente consegue hoje lá no escritório sem ter o apoio, né, sem ter a utilização desse software. E agora vem a parte que eu fiquei mais empolgada com isso tudo, é de dar a oportunidade para você, né, meu futuro aluno aí do Viver de Projeto, a ter acesso a um desconto exclusivo para obter licença de qualquer um dos softwares CIP. Um desconto exclusivo apenas para os alunos do Viver de Projeto. Se você está começando agora, gente, isso só significa que você está começando já com o pé direito, entendeu? Com as ferramentas que realmente possibilitam você melhorar aí toda a qualidade do trabalho que você já tem feito até aqui. Se você já tem um gabinete, olha, pode ser uma grande chance de fazer um upgrade aí dos softwares que vocês têm utilizado até aqui, ou quem sabe você ainda não utiliza nenhum. Porque um projeto mais detalhado é um projeto mais preciso. E se você tiver algum software que realmente facilite a tua gestão do tempo na promoção desse tipo de detalhe, sempre melhor, né, gente? E, gente, eu fiquei muito animada de realmente contar com essa parceria da CIP aqui e poder dar para vocês essa possibilidade de garantir aí uma licença com um valor mais em conta. E agora, provavelmente, você deve estar perguntando, mas quanto é que custa isso tudo? Mas antes de responder essa pergunta, eu quero que você pense, mas o que que você vai ganhar por aplicar efetivamente o método que eu tenho lá no Viver de Projeto? Porque o valor real dessa formação não está só na informação que você vai receber, entende? Está no impacto direto de tudo aquilo que vai transformar a tua visão do gabinete a partir de agora. Pensa comigo, no Viver de Projeto, você vai ter acesso a um método testado para conquistar aqueles clientes certos, aqueles que valorizam o trabalho bem feito, que entendem que um projeto de execução realmente faz a diferença. E eles estão dispostos a pagar o preço justo por isso. Esses são aqueles clientes que não vão te pedir para baixar o preço, porque eles sabem que um bom projeto evita problemas de obra, custos a mais e desperdício de material. E isso dá segurança a todos os intervenientes do projeto. No curso, entre outras coisas, eu vou te mostrar claramente a diferença entre um projeto de licenciamento e um projeto de execução. E te explicar que um projeto de execução não é só um complemento a um projeto de licenciamento, ok? É uma oportunidade que você tem aí de realmente aumentar o valor do teu trabalho para o mesmo cliente. É como eu já disse anteriormente, um processo de licenciamento apenas custa X. Um projeto de licenciamento mais execução custa 3x. E isso garante com que você entregue um trabalho melhor, que vale mais e que vai satisfazer o teu cliente de verdade. Além disso, você vai aprender a organizar o teu gabinete de maneira mais eficiente, com aquelas ferramentas que eu tenho para te dar aqui no Viver de Projeto, né? Seja checklist, seja o termo de responsabilidade, seja toda a organização que você deveria de fazer desde o início, quando você recebe o projeto para começar a trabalhar. Isso significa que você vai entregar projetos melhores em menos tempo, com menos estresse e com muito mais segurança, porque entende? Nada como a gente ter um colega mais experiente te explicando exatamente como você deve fazer as coisas. Se você aumentar a tua produtividade, se você conseguir cobrar mais pelo trabalho, se você conseguir fazer mais por menos tempo, quanto é que você acha que vai trazer efetivamente aí no final do próximo mês aí para o teu negócio? E se a conta não fosse feita ao mês que vem, mas fosse feita ao longo de um ano inteiro? Quanto é que você acha que traria realmente resultado para você se você fizesse o Viver de Projeto hoje? E se você, nesse momento, fizesse 3 projetos de licenciamento por mês?
Eu vou dar um valor muito baixinho, gente, um valor que não existe, tá bem? É só um exemplo. Imagina que cada projeto de licenciamento custe 1.000 euros, ok? Você faz 3 por mês, significa que você fatura 3.000 euros por mês. Imagina que com o Viver de Projeto você passe a entender o que é um projeto de execução e você passe a vender esse projeto. Eu já falei para você que no fim das contas o licenciamento mais a execução vale 3 vezes mais, não é? Então, em vez de você conseguir fazer 3 projetos de licenciamento por 3.000, eu tenho a certeza absoluta que nesse mesmo tempo você conseguiria fazer 2 projetos, licenciamento e execução, para o mesmo cliente. 2 projetos por mês. Cada projeto desses custa 3.000 euros. Então significa que em vez de você faturar 3.000, você está faturando 6.000. Porque você consegue encaixar num mês licenciamento e execução de 2 projetos diferentes, ok? Quanto é que você conseguiu faturar a mais durante um ano inteiro? Ou seja, se o curso custasse 3.500 euros, ainda assim valeria muito a pena você fazer todo esse percurso comigo. Porque 3.000 euros a mais em cada mês, gente, no final de um ano, vocês já contaram aí? A gente está falando de 36.000 euros a mais, que você nem estava a contar de fazer antes, entendeu? Mas mesmo assim, eu não quero que o preço seja um obstáculo para você poder vir fazer a formação comigo. Se eu cobrasse 3.000 euros o valor do Viver de Projeto, poucos projetistas de fato poderiam fazer a formação. E eu nunca conseguiria mudar o mercado dos projetos de especialidades em Portugal, entende? Que é aquilo que eu desejo, né? Trazendo esse movimento da gente melhorar de fato os nossos procedimentos. Eu criei o Viver de Projeto com o objetivo de alcançar o maior número de profissionais possíveis, para ver se a gente sai desse ciclo de desvalorização e construir um gabinete de projeto de fato organizado e lucrativo. E para chegar a cada vez mais gente, eu não posso cobrar 3.000 euros por esse conhecimento. E é por isso que o Viver de Projeto não vai custar 3.000 euros, tá bem, gente? Para ter acesso ao curso completo, com todos os módulos que eu já te expliquei, os bônus, as sessões de esclarecimento e ainda ao grupo exclusivo de networking, o valor do investimento é de apenas 747 euros. Sim, 747 euros já com IVA incluído, tá bem? Então, se você já tem uma empresa, você sabe que o custo para a empresa ainda é menos do que esse valor que eu falei. E isso é tudo que você precisa para poder aceder aqui à formação e a todos os adicionais que eu já te expliquei. E esse é um investimento muito barato perto daquilo que você vai receber. E eu sou capaz de te afirmar que se você aplicar tudo aquilo que eu ensino nessa formação, você vai conseguir superar esse investimento em muito pouco tempo. Apenas com os ganhos extras dos teus projetos agora, num futuro muito próximo. E além disso, você não tem nenhum risco associado, sabe por quê? Porque você tem direito a 14 dias de arrependimento. É isso mesmo, por lei você tem 14 dias para se arrepender da compra dessa formação. E eu não poderia deixar de te comunicar esse direito. Isso significa que dentro desses 14 dias, você vai aceder ao conteúdo, vai ver esse conteúdo e se você achar que não é para você, você tem o direito de se arrepender totalmente dessa compra e receber o dinheiro de volta. Você recebe o dinheiro de volta por completo, ou seja, é um zero risco para você. As inscrições para o Viver de Projeto vão ser já na próxima segunda-feira e eu já vou te explicar como é que você vai fazer para se inscrever. Agora, eu tenho um recado para você que está aí comprometido com a tua mudança. Eu preparei algumas condições especiais para você que está decidido a fazer o curso. A primeira delas é uma novidade. Eu resolvi criar uma imersão para te ajudar no projeto de execução. Ele vai se chamar Imersão Descomplicando o Projeto de Execução. E vai ser um encontro ao vivo, online, onde eu vou te mostrar, com exemplos reais, tudo o que você precisa saber para evoluir nos projetos de especialidade de execução. Se você sente que já domina o processo de licenciamento, mas se sente um pouco perdido na hora de orçamentar e na hora de executar o projeto de execução, essa imersão é para você. Porque é nesse ponto que muita gente trava. O projeto de execução, ele exige um nível de segurança e um nível de detalhamento que a gente não aprende na faculdade. E é isso que eu vou te entregar nessa imersão. Essa imersão vai te dar a confiança que você precisa para entregar um projeto completo de execução, sem aquela sensação de que você está esquecendo alguma coisa. Eu vou te mostrar na prática todos os elementos que eu entrego num projeto de execução, tá bem? Seja de que especialidade for, porque no fim das contas, gente, cada projeto é um estudo completamente particular. Então, é normal que você tenha dúvida, não é? Um projeto pode ter um certo tipo de elemento em que o outro não tenha. Então, é normal que exista dúvida. Essa imersão é quase praticamente eu pegar na tua mão e te explicar exatamente aquilo que você está travadíssimo aí, que você não consegue avançar para esse nível de detalhe de projeto.
e que, na verdade, é isso que faz com que o teu trabalho seja valorizado. Quando o projeto é claro, o empreiteiro executa, a equipe técnica entende e tem tudo para correr sem o mínimo de problema possível. E a diferença entre um projetista que sobrevive daquele que realmente tem uma cadência de trabalho interessante é essa daí. É esse nível de conhecimento, esse nível de detalhe. Mas atenção que essa imersão vai ser paga. Eu vou vender bilhetes para quem quiser fazer parte dessa imersão. Eu ainda não decidi foi o valor, mas deve ser para uns 200 euros. Mas para você que já está decidido em entrar no Viver de Projeto, você vai ter a oportunidade de não pagar nada e fazer parte dessa imersão comigo. E para isso, o que você precisa fazer é entrar no Viver de Projeto na próxima segunda-feira, quando as inscrições abrirem. Depois disso, eu não sei se vou repetir mais esse encontro. Então, se você quer dar o próximo passo comigo, aproveita essa oportunidade e entra assim que as inscrições abrirem. E para premiar todos aqueles que estão realmente comprometidos comigo, eu vou dar um presente para todos aqueles que fizerem a sua inscrição até às 19 horas de segunda-feira. E eu estou falando aqui de uma consultoria de grupo exclusiva comigo. Vai ser um encontro online, ao vivo, de forma que eu possa apresentar para você de maneira clara como é que você vai fazer para estruturar melhor o teu negócio. Eu vou estar nessa consultoria para tirar as tuas dúvidas, ok? Te orientar sobre os desafios realmente que a gente vê na nossa profissão e te ajudar a destravar qualquer ponto que esteja te impedindo de avançar. E o melhor de tudo é que, como vai ser em grupo, você não vai aprender só com as tuas dúvidas. Você vai aprender com as dúvidas dos outros colegas também. Porque muitas vezes a dúvida do colega é a tua aí. É exatamente aquilo que não está te ajudando a avançar. E aí pode ser que clareie algo que esteja confuso para você. Essa consultoria é aquela oportunidade que você tem de ter um contato direto comigo. É o tipo de orientação que realmente pode acelerar aí alguma tomada de decisão e fazer você economizar meses, quem sabe anos, na construção do teu negócio de projetos. Lembrando que, para garantir o teu lugar na consultoria, você tem que se inscrever no Viver de Projeto até às 19 horas de segunda-feira. Só depende de você. Mas para os 5 primeiros alunos que se inscreverem no Viver de Projeto, eu tenho a oferta mais especial de todas elas. Eu vou oferecer uma consultoria individual comigo, totalmente personalizada. Eu até chamei essa consultoria de Prado 1 a 1, pois é isso mesmo que vai acontecer. Vou estar cara a cara contigo, ali no Zoom, e você vai ter a oportunidade de me explicar em detalhe a tua situação atual. Como é que vai o teu fluxo de projeto? Como é que funciona o teu gabinete? Que tipo de cliente você está atraindo? E quais os desafios que você tem enfrentado ultimamente? Muitas vezes o que separa realmente de um projetista que está travado, gente, daquele que avança para frente, pode ser exatamente isso, olha. É ter esse acompanhamento próximo com alguém que realmente tenha mais experiência ou que já tenha passado por algo que você está passando agora. Essa consultoria individual é mesmo para isso, para você sair com um plano claro, ajustado à tua realidade e com a segurança de que está seguindo o caminho certo, entende? Mas atenção que a Prado 1 a 1 vai ser uma consultoria apenas para os primeiros 5 alunos que entrarem no Viver de Projeto e que se inscreverem já na segunda-feira de manhã. Então, se você quer ter essa oportunidade de ter o meu acompanhamento direto, esteja preparado para garantir essa vaga logo no início da manhã. E agora, depois de tudo isso que eu te apresentei, vocês têm 3 opções. A primeira opção é simplesmente ignorar tudo aquilo que eu disse e continuar exatamente como você está, continuar sem direção, sem saber estruturar os teus projetos, sem ter a segurança para captar os tais clientes certos que eu acho que fazem bem para o meu negócio, que faria bem para o teu também, e sem conseguir transformar o teu negócio num negócio de fato estável. Você pode até continuar assim durante algum tempo, mas depois você vai se sentir estagnado, sem ver o progresso que realmente gostaria de ter. A segunda opção é você tentar fazer esse caminho todo sozinho. Você pode pesquisar na internet, tentar juntar as informações soltas e fazer na base da tentativa e erro. Mas eu tenho que te dizer que, por experiência própria, essa curva de aprendizado ela é muito longa e ela é muito desgastante. Você vai perder tempo, você vai cometer demasiados erros, poderiam ser totalmente evitados e pode até se frustrar lá na frente por não ter conseguido obter os resultados que queria. E é claro, você tem a terceira opção, que é essa que eu estou te dando aqui hoje, que é seguir o caminho mais seguro. É seguir um método que já foi validado por dezenas de projetistas, incluindo a mim própria, e que tiveram excelentes resultados. É entrar comigo no Viver de Projetos, gente. Onde eu vou te mostrar exatamente como é que eu faço os meus projetos, como é que eu capto esses clientes que a gente tem tanto interesse de começar a trabalhar, como eu conquisto esses clientes, como eu estruturo o meu processo de trabalho e como eu transformei o meu negócio em algo de fato lucrativo. Você vai ter acesso a um conteúdo completo que vai te dar toda a segurança que você precisa para você trabalhar em projeto efetivamente de forma mais eficiente, mais produtiva e mais lucrativa.
Você vai participar de uma comunidade exclusiva de alunos e ter a oportunidade de falar com outros colegas que fazem a mesma especialidade que você ou outras. Você vai ter a oportunidade de fazer parte desse grupo e fazer networking com esses colegas, inclusive. Onde você vai ter verdadeiramente um lugar onde você possa tirar as suas dúvidas e trocar experiências com colegas que estão na mesma jornada que você. Por isso, eu volto a repetir, a decisão é completamente tua. Mas se você já está decidido, presta muita atenção naquilo que eu vou dizer, porque as inscrições vão estar abertas na segunda-feira às 8 da manhã. Às 8 da manhã, você vai receber um link no e-mail. Então, fica atento para garantir a tua vaga assim que as inscrições forem abertas. Então, eu não sei quando, nem se vou abrir novas turmas depois dessa. Então, se você quer dar o próximo passo, agora é a hora certa. Vamos junto? Te espero na próxima segunda-feira às 8 da manhã.